Vamos falar nesse vídeo sobre tipos de mães narcisistas. A gente falou no vídeo 1 sobre todo esse processo, por que acontece isso, o que é o narcisismo materno. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns tipos de mãe narcisista. Meu nome é Andréa Pavlo, sou analista junguiana e aqui nesse canal a gente fala sobre todos os assuntos que melhoram a vida das mulheres, que fazem a gente crescer, que faz a gente ter insights aí sobre a nossa vida, para que a gente tenha sucesso e felicidade. Na primeira parte desse vídeo, eu falei muito sobre de onde vem isso, né? Por que as mães narcisistas agem da maneira como elas agem e principalmente coloquei muito o que isso traz para cada uma das filhas, né, de mães narcisistas. Eu acho que o ponto principal é essa hipervigilância, ansiedade, essa sensação de estar fazendo tudo errado, de nunca estar certo, nada que eu faço está certo, né? E essa sensação de tá sempre buscando alguma coisa fora, né? Tem muito da questão da validação externa também. Mas o que acontece muito é que às vezes as mulheres elas têm dificuldade de fazer esse diagnóstico. Eu vou botar essa palavra, mas não é exatamente essa, tá? Por quê? Porque é um enredar muito grande emocional. Então, muitas vezes você está passando por um narcisismo materno dentro de casa, ninguém está percebendo. Ninguém tá vendo. Por quê? Ah, é o jeito dela, é assim mesmo. Você, geralmente, como filha de mãe narcisista, você é colocada como hipersensível, não pode falar nada para ela, que ela fica chateada. E o pau comendo na casa de noca, entendeu? E ninguém percebe. Quando algumas pessoas de fora começam a apontar, aí essa adolescente, às vezes essa jovem adulta, começa a perceber que tem alguma coisa errada. Ou quando ela começa, por exemplo, a frequentar muito outras casas, né? Tem uma amiga que ela tá sempre lá, ela vê a relação dessa amiga com a mãe. Quando ela comenta, não, minha mãe faz isso, e ela outra fala, não, mas a minha não faz, mas o que acontece? Então, começa a ter essa diferenciação com o mundo, começa a vir essa sensação de, cara, tem alguma coisa errada nessa relação e talvez não seja comigo. Só que no mesmo momento em que vem isso, vem também uma culpa muito grande de estar sendo essa grande filha da Pi, entendeu? De estar pensando isso da sua mãe. Porque, principalmente em culturas latinas, como a gente tem, falar mal da mãe é tipo um pecado capital. Então, como a gente tem uma cultura cristã muito forte, a mãe é vista como um ser, como se todas as mães fossem a Virgem Maria, né? A mãe de Jesus. E, na verdade, as mães são só pessoas, né? Seres humanos cheios de defeitos e cheios de qualidades. Então, essa idealização do materno também consegue, infelizmente, afastar muito a percepção dessa filha de que tem alguma coisa errada sim acontecendo ali e que não é culpa dela. Ela não pode ser a desgraçada que ela é, tudo que ela é, tudo que é colocado, tudo que é jogado em cima dela, do mais absoluto nada. Só que o que acontece, né? As outras pessoas, André, como é que acontece com as outras pessoas na família? O pai não tá vendo, de repente, uma avó, alguém. As pessoas até têm uma percepção. Geralmente, o homem que está com essa mãe narcisista, ele também é manipulado. Ou ele é manipulado porque ele é mais bananão, ou ele é manipulado porque ele está lá fora cuidando da vida da família, cuidando do sustento, trazendo dinheiro, trabalhando. Então, eu chego em casa cansado. A mãe narcisista vira, olha, sua filha fez tal coisa, a sua filha é assim, a sua filha não sei o quê. Ele vai comprar esse discurso, né? Porque afinal de contas, ele quer ser um bom pai. E aí a coisa começa a perder completamente o controle, fica totalmente descontrolado, porque é uma criança, uma adolescente, uma jovem que não tem voz, né? Ela não tem quem defenda e as pessoas de fora que comecem a perceber não têm condições de entrar nesse núcleo, porque ele se fecha muito. A mãe narcisista, ela usa outras pessoas, a gente chama isso de macacos voadores, como na história, por exemplo, do Mágico de Oz, né? O Mágico de Oz, ele se esconde atrás daquele biombo, né, de poder, como se ele fosse um mágico de fato. Se você não assistiu o filme, tô dando spoiler, tá? Ele não é um mágico no final, ele é só um ilusionista, ele não é de fato, não tem poderes magísticos. E aí ele faz, né, faz lá um, um tipo de magia, vai, digamos assim, com os macacos que se tornam macacos voadores. Então, aqueles macacos, além deles
serem macacos, eles também voam, né? E esse voar, esses macacos, eles servem a ele. Então, o que esses macacos fazem? Eles trazem as informações, eles vão até a Dorothy para saber onde a Dorothy está, o que ela está fazendo, eles implantam coisas, então eles funcionam como os bichinhos de estimação do narcisista, né? Da mãe narcisista, que vai contaminando as outras pessoas. E isso acontece, gente, de uma maneira às vezes muito sutil, às vezes não tão sutil. Por quê? Então vamos falar da divisão dos filhos, né? Dentro do aspecto narcisista. Se a mãe tem só uma filha, aquela filha vai ser tudo. Ela vai ser filha de ouro, ela vai ser bode expiatório, ela vai ser tudo. Né? Então ela vai tomar porrada de tudo quanto é lado. Se existem mais filhos envolvidos, ela costuma dividir essa função entre os filhos. Então, o primeiro filho, primeiro não necessariamente o mais velho, mas geralmente um dos filhos é escolhido como o bode expiatório. O que é o filho bode expiatório? É aquele filho que vai ser realmente a, a matriz de todo o mal. Então, tudo que aquele filho faz está errado, todas as coisas que ele fala estão erradas, todas as situações que. Tudo, tá tudo errado. Então, toda a projeção negativa, toda a dor, tudo que a gente falou no primeiro vídeo sobre ser uma pessoa que vem com muita dor, né, da infância, é projetada nesse filho específico. E aí fica rodando em torno do quanto esse filho é ingrato, o quanto esse filho não faz as coisas do jeito que ela quer e quanto ela tem que consertar. Ela elege o filho problema, não necessariamente que a pessoa seja, mas ela elege esse filho problema. Geralmente, essa pessoa dentro do núcleo de uma família disfuncional, porque a partir do momento que existe uma mãe narcisista, a família se torna totalmente disfuncional. Ele é não necessariamente o mais fraco, e pelo contrário, né, quando a gente fala de psicologia de grupo, a gente traz geralmente o filho mais forte, emocionalmente mais capaz de lidar com essa dor. Então é como se ela soubesse intuitivamente, porque narcisista tem uma capacidade muito grande de leitura do outro, né? Ela sabe intuitivamente ali dentro dessa leitura que esse filho tem mais condições de aguentar a pedrada e geralmente ela joga todo o mal, né? É exatamente a história do bode expiatório. O que era o bode expiatório, né? Por que desse termo? Que eu acho que é importante a gente trazer aqui, porque isso explica um pouco esse funcionamento. Os judeus, tá? No Primeiro Testamento aparece isso. Quando eles queriam expiar os seus pecados, né? Quando eles queriam pedir perdão a Deus, o que eles faziam? Eles se trancavam dentro de um lugar com um bode, né? Um bode mesmo. Naquele bode, eles colocavam tudo que eles tinham feito de mal, por exemplo, durante o ano. Ah, eu roubei não sei o quê. Então, eles botavam uma moedinha pendurada no bode. Ah, eu tirei, sei lá, matei alguém, esfaqueei uma pessoa, botava uma faca no bode. Enchia o bode com os símbolos dos pecados deles, que eles estavam, tipo, fazendo uma espécie de uma remissão desses pecados. E soltavam esse bode no deserto. Esse bode morria lá no meio do deserto, e nessa narrativa, né, nessa mitologia, digamos assim, todos os pecados que aquelas pessoas tinham cometido iam para esse bode, e esse bode morrendo, ele pagava os pecados das pessoas, tá? Da onde vem esse termo bode expiatório? Vem justamente dessa história. E esse bode expiatório que se torna uma pessoa, por exemplo, dentro de uma empresa, que vamos supor, a pessoa tá tudo explodindo na empresa, né? Mas ninguém sabe de quem é a culpa. Então vamos pegar esse aqui, vamos botar toda a culpa em cima dele, porque aí se a gente botar toda a culpa em cima dele, ninguém vai olhar o que a gente está fazendo de errado, né? Então a gente joga tudo lá. Dentro do aspecto da mãe narcisista, ela faz exatamente isso. Ela pega um filho para jogar todo mal. Então, é esse aspecto de bode expiatório. O outro filho, se tiver um outro filho, se a gente tiver dois filhos, a gente vai ter um bode expiatório e um filho de ouro. Então, o que é filho de ouro? Filho de ouro é o docinho de mamãe. É aquele que faz exatamente o que eu quero. É aquele que dá certo. É aquele que tem apoio. É aquele que tem ajuda. É aquele que só falta carregar no colo e carregar por aí, dizendo: olha que maravilha de filho que eu tenho. Né? Olha que beleza. O outro, nossa, o outro é o inferno. Mas este deu certo. Por quê? Porque a mãe narcisista não pode ter um filho bode expiatório que deu tudo errado com ele, porque senão a culpa é dela. Né? Pô, se esse filho tá todo errado, quer dizer que eu não fui uma boa mãe, né, também. Então eu tenho que ter um outro filho que me conte a outro lado dessa história. Porque lembra que é uma narrativa interna? Tudo isso está acontecendo dentro da narcisista, tá? Isso não está acontecendo no mundo, está acontecendo lá dentro da cabeça da pessoa.
Então, esse filho de ouro, tudo deu certo para ele. Olha como ele é maravilhoso. Tá vendo como não foi culpa minha? Não foi culpa minha. Se tiver mais filhos, se tiverem mais filhos, geralmente eles são filhos invisíveis, né? Ou um, ou dois, ou às vezes tem mais filhos, vai ser filhos invisíveis. Eles vão sumir na narrativa e geralmente esses filhos invisíveis, eles vão procurar ou ter atenção negativa ou ter atenção positiva, mas ter algum tipo de atenção, porque eles não são vistos dentro desse sistema. Eu já tenho o que eu jogo todo o lixo, eu já tenho o que eu jogo todo o amor, entre aspas, tá? Porque isso aqui é muita projeção também, muita. É dolorido, não é bom ser filho de ouro, né? Então o resto a gente meio que não vê. Então é aquele filho que fica perdido, que não sabe direito se é bom ou se é ruim, que às vezes serve de bode expiatório e às vezes serve de filho de ouro, dependendo do que estiver acontecendo, né, na estrutura familiar e tudo mais. Então fica meio perdido no meio do rolê, tá? Mas vamos focar aqui, porque geralmente quem está procurando esse tipo de vídeo é o bode expiatório, né? O filho de ouro também sofre, gente, porque é muita expectativa e tem muita coisa de você tem que fazer as coisas certas. É como se fosse uma pressão muito grande em cima desse filho de ouro. O filho de ouro ele é muito usado como macaco voador para controlar o bode expiatório. Então fica uma é uma narrativa totalmente inconsciente, tá, gente? Se a gente virar para uma família assim e falar assim, olha, você é tal, você é tal, você é tal, todo mundo vai falar que você é maluca. Por quê? Porque isso acontece nos bastidores dessa família. Quem olha de fora não vê isso, não percebe essas coisas. Muito pelo contrário, né? Vocês já vão ver pelos tipos de mãe narcisista o papel que elas acabam colocando do lado de fora da casa, da família, né? Da estrutura familiar. Esse filho bode expiatório, que é o espião, né, de todas os erros, né, e todos os problemas que ela carrega, é o que vai ter mais questões psicológicas. Mas isso não quer dizer que os outros também não vão ter, tá? Ou não vão ter porque não são olhados devidamente, ou vão ter porque são super olhados e a expectativa é muito alta. Então eu te dou tudo, mas você tem que me responder com tudo. O outro eu não te dou nada e tudo que você responder está errado. Então, mesmo que você tente agradar, mesmo que você tente ser uma boa pessoa, mesmo que você se encaixe literalmente em tudo aquilo que ela quer, ela vai encontrar uma maneira de, não, mas não tá bom o suficiente. Porque é um mecanismo, lembra? É um mapa mental que essa mãe tem de como as coisas precisam e tem que ser. Então, as coisas precisam e tem que ser desse jeito. Vamos agora falar sobre os tipos de mãe narcisista. Tem algumas características que são comuns a todas elas, tá? Mas tem algumas características que são específicas de cada filho. Então, quando eu falo, por exemplo, da culpa, é comum a todas elas. Todas as mães narcisistas geram culpa tóxica nos seus filhos, né? Principalmente os bodes expiatórios, mas os outros também têm, tá? Os outros também sentem essa culpa quando tem mais de um filho e tudo mais. A primeira mãe narcisista que a gente vai falar é aquela bem clássica, né? Aquela que quando a gente pensa em mãe narcisista, a gente pensa nela, que é a mãe vaidosa, a mãe extravagante. Então, aquela mulher que tem um closet com 82 bolsas, né? Que tá sempre saindo de uma aula de pilates para ir para uma academia, para fazer um procedimento no rosto, para não sei o quê, cuja filha vira uma extensão disso, tá? Então, aquela filha que você tem que ser como eu, né? Porque tá vendo como eu sou linda, como eu sou maravilhosa, como eu sou perfeita? É aquela que tem uma grandiosidade, tudo que ela faz é muito maravilhoso, tudo que ela faz é lindo. Ela é muito carismática, as pessoas adoram ela, né? Aquela pessoa que, nossa, ela vê a maternidade dessa mãe narcisista, ela é um holofote, ela não é alguma coisa que ela sente, é alguma coisa que ela usa externamente. Então essa mãe, ela é muito vaidosa, ela é aquela mãe assim, pavão mesmo, que carrega o filho como um grande troféu, né? E ela não faz isso pela criança, porque na hora que tem que trocar, tem que dar comida, tem que aguentar birra, geralmente ela bota pra lá, bota alguém pra fazer isso, ou joga pra mãe. Assim como tem aqueles pais, né, de Instagram, existem mães de Instagram também, tá, gente? Esse tipo de mãe narcisista, na verdade, é a mais rara de aparecer. Ela não é a mais fácil. Não é a que você mais vê. Por quê?
Porque a maternidade envolve toda essa questão cultural. Então, essa mãe que é muito vaidosa e que não dá a mínima pro filho, geralmente ela é apontada. Geralmente botam um dedo na cara dela. Geralmente falam: escuta, você tá sendo uma mãe horrível, você tá vendo o que você tá fazendo com seu filho? Você tá abandonando, você tá deixando para de repente para os avós criarem, você tem um monte de babá, ou você tem isso, ou tem aquilo. Gente, não é porque a mãe tem babá que ela é narcisista, tá? Vamos começar. Isso não tem nada a ver. Você pode ter ajuda, você pode ter rede de apoio, você pode dar seu filho para sua mãe te ajudar, seu pai te ajudar. Não é isso que define a mãe narcisista. Eu tô falando que esta mãe especificamente gosta muito de ter esse tipo de rede de apoio, ela se aproveita muito disso, porque ela não quer a parte chata, digamos assim, de uma maternidade. Ela só quer a parte em que ela mostra pro outro: eu tenho esse filho, tá vendo? Meu filho que lindo, ele é lindo, né? Então, cuida aí pra mim. Então, não é porque você tem uma rede de apoio que você se torna esse tipo de mãe. Mas esse tipo de mãe, especificamente, usa muito desses artifícios. Então, essa é aquela mãe tipicamente narcisista que a gente vê, por exemplo, no filme Dumpling, né? Em que é aquela mãe que, nossa, olha como o meu corpo é lindo, olha como eu sou maravilhosa, olha como eu é, mostro, assim, é, a minha beleza, e você tá aí, você é obesa, você não tem essa beleza. Eu vou deixar aqui para vocês o catálogo aqui do filme, o nome do filme, e porque esse filme é bem muito interessante para esse tipo de mãe vaidosa. Mas esse tipo de mãe também aparece em outros filmes, por exemplo, o Cisne Negro, né? No Cisne Negro, ela é uma bailarina cuja mãe também era uma bailarina. Então, esses ataques dessa mãe é tentando fazer com que essa filha seja não chegue aos pés dela. Então essa filha não pode ser exatamente como eu sou, porque eu sou muito mais maravilhosa, eu fui uma bailarina melhor. Você se esforça bastante, né? Mas não é a mesma coisa, né? Tipo assim, eu vou colocar aqui para vocês agora um trechinho do Cisne Negro, em que ela fala justamente isso. Você tem que se esforçar, né? Você é esforçada, né? Então, é isso. You're in a good mood. He promised to feature me more this season. Well, he certainly should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company. Então, nesse pedaço do filme em que ela fala assim, você realmente, você tá de bom humor hoje? Ela pergunta, né, você tá de bom humor? Ah, eu tô de bom humor porque, né, tá tudo dando certo lá no lugar onde ela dança, tudo. Tem que ser mesmo, né? Você faz tanto esforço, né? Você tem que ser recompensada, pelo menos, né, por esse esforço. Então, é sempre aquela coisa meio, eu sei, vai fazendo aí o seu, tá? Eu sei, você tadinha, né? Deixa você achar, né, que você tem algum talento. E na verdade, essa moça, né, que faz o Cisne é talentosíssima, enfim. É uma das melhores bailarinas ali, só que ela tem essa insegurança. E muito dessa insegurança vem da parte estética que eu falei no primeiro vídeo. Né? As mães narcisistas, elas atacam muito esteticamente os filhos, né? Porque você não é boa o suficiente, não é bonito o suficiente, não é magro o suficiente, não é boa o suficiente naquilo que você faz, principalmente nesse filme especificamente, em que aparece uma mãe que faz a mesma coisa que a filha, né? Em que as duas tinham ali a mesma profissão. Então, é um filme excelente para a gente entender e enxergar e ver esse vídeo de um outro ponto. O segundo tipo de mãe que a gente vai falar aqui é a tirânica, malvada, controladora, a histérica, histriônica também. Essa mãe, ela é aquela que grita, é aquela que berra, é aquela que xinga o filho, é aquela que usa humilhação, que usa violência, que bate. É aquela típica, por exemplo, do filme Preciosa, né? Esse filme Preciosa, eu vou colocar para vocês um trechinho aqui também. Ela tem vários problemas, inclusive da obesidade mórbida que ela carrega também, passando por abusos e tudo mais, por conta dessa mãe tirânica, essa mãe que não aceita de jeito nenhum, essa mãe que se coloca sempre como muito superior e que geralmente faz muito escândalo, geralmente para cobrir, para encobrir essa filha. Então, quanto mais eu grito, quanto mais escândalo eu faço, quanto mais eu jogo na tua cara, quanto mais eu faço drama, é a mãe dramática, extremamente dramática, mais eu sinto que eu fiz o meu papel de mãe.
né? Por quê? Porque eu consegui, por exemplo, destruir um Natal, destruir um Ano Novo, destruir o aniversário. Então, datas comemorativas para as mães narcisistas, elas são muito interessantes, né? Essa é aquela mãe que, no dia que você vai fazer uma apresentação importante, né, que você ganhou um prêmio, que você vai receber esse prêmio, qualquer coisa, ela tem um piripaque, vai parar no hospital. Você, ai, mas ela não quis passar mal, né? Ela não é uma pessoa que ela quis passar mal, tipo, então, se ela for uma mãe dessa, ela vai adoecer sim. Ela vai adoecer bem no dia que você estiver recebendo um prêmio importante. Ela vai criar situações justamente para que isso não chegue até você, para que você sinta que aquilo que você está fazendo é uma grande porcaria. Ou você convida ela para alguma coisa especial, o aniversário do seu filho, alguma coisa que para você seja realmente importante. Ela chega atrasada, com a roupa do corpo que estava, eu estava sentada no sofá, vim. Ou seja, sempre tem um jeito de trazer essa informação e de mostrar para você que você não é boa o suficiente, mostrar para você que não tem muita importância aquilo que você está conquistando. Nossa, você comprou essa casa? Nossa, mas não bate sol, né? Não tem sol. Essa é a mãe que vai fazer esses comentários mais diretos. E geralmente é a mãe que berra, que grita e que faz drama. Nada tá bom o suficiente, porque o almoço não saiu na hora certa que tinha que sair o almoço, porque é só porque você sabe que eu preciso almoçar a tal hora. Então tudo vira uma grande narrativa e um grande problema. Essa mãe também é um pouco mais fácil de identificar. Eu vou colocar aqui um trechinho do Preciosa para vocês entenderem mais ou menos como é que é esse tipo de mãe. Entenderam, né? Grita, faz escândalo, fala minha casa, você está na minha casa, enquanto você estiver debaixo do meu teto. E assim, isso não tem um motivo sério, de fato. Não é assim, olha, você realmente fez uma coisa horrível. Você, sei lá, usou drogas, engravidou, você qualquer coisa. Não, são sempre motivos muito torpes. Você trouxe aquela garota branca aqui, eu não gostava dela, e você trouxe na minha casa, não vai entrar. Esse tipo de mãe, ela tem muito também essa coisa de não gostar de ninguém que ajude os filhos, ou seja, as amigas não prestam, os amigos, os namorados não prestam, ninguém que possa abrir os olhos dessa pessoa para mostrar para ela que ela está num relacionamento abusivo com essa mãe, presta. Então ela faz um mecanismo que é muito tradicional no narcisismo, que é de tirar de perto da pessoa as pessoas que realmente podem ser apoio emocional para ela. Então ela começa a atacar muito amigas, namorados ou qualquer tipo de pessoa que se aproxime e que não seja do próprio núcleo familiar, que não seja um macaco voador, não seja alguém comprado no sistema para te controlar, tá? E a terceira mãe? Essa é a mais difícil. Essa é a mais complicada, é a mãe vulnerável, tá? A mãe vulnerável, ela fala de narcisismo vulnerável ou de narcisismo encoberto, tá? Então, o que que acontece? É aquela pessoa que ela não grita, ela não vai jogar uma coisa na sua cara. Nossa, você tá muito gorda. Ela não vai fazer isso. Ela vai falar pro outro, ou ela vai falar do outro, ou ela vai trazer um filme em que ela viu aquela situação. Ou ela vai trazer uma história que ela viu na televisão. Ou ela vai trazer, ela traz outras, ela não vai direto em você, ela dá voltas. Mas essa volta te manipula. Por quê? Porque ela tá o tempo inteiro dizendo, a minha opinião é X. Tá vendo? Esta é a minha opinião. E você não pode sair desse quadrado de onde está a minha opinião. É a mãe vítima. Ou ela é uma vítima porque ela adoece e ela fica doente o tempo todo. E ela traz doenças e... agora é o repimboca da parafuseta, agora é o joelho que deu problema, agora é a mão que tá não sei o que, agora é o pé, agora não sei o que. E aí você fica naquelas de, meu Deus, minha mãe precisa de mim, minha mãe precisa de mim, minha mãe precisa de mim. Ela, geralmente, assim, essa culpa, ela é muito mais forte nessa mãe que é sofredora, que é vulnerável. Então, ela tá sempre fazendo alguma coisa que tá adoecendo ela ou que tá trazendo um desconforto para ela. Por quê? Você foi pra sua vida, tá? Foi viver a sua vida. Aí você tá lá numa puta de uma festa bacana, vivendo a sua vida, né? Com seu namorado que você gosta, não sei o quê. Ela vê aquilo.
Aí quando você chega, ela faz assim, então, eu fiquei aqui, né, sentada com essa dor das minhas costas, eu tô com muita dor. Você foi na festa, filha? Ai, que bom que você se divertiu. Eu não fui, entendeu? Porque eu tava com essa dor e essa dor é horrível. Eu tomei 38 remédios e aí eu já fiz tal coisa e nada tá funcionando. E vai em médico, e vai em outro médico, e faz isso, e faz aquilo. E ela pode usar isso pra tudo, pra falta de dinheiro. Ah, é porque eu não tenho, eu queria tanto fazer tal coisa, eu não tenho dinheiro pra fazer tal coisa. É, e daqui a pouco aparece dinheiro, tá, gente? Nesse tipo de mãe aí, o dinheiro é só uma manipulação, tá? Todas elas usam o dinheiro como manipulação, tendo ou não tendo, tá? Porque às vezes a falta também é uma maneira de manipular, né? E às vezes o excesso também é uma maneira de manipular. Ou você compra, né, o outro com dinheiro, ou você compra pela falta de dinheiro, né? Eu não tenho, eu preciso comprar um remédio, eu não tenho esse dinheiro para esse remédio, e aí você lá, né, se, é, se contorcendo em lágrimas porque você precisa ajudar. Então, esse tipo de vínculo que aparece com a narcisista vulnerável, ele é muito pesado porque você não consegue entender onde está o problema, você não consegue perceber. Você sofre ataques velados o tempo todo, então não é um ataque direto, não é na sua cara, não é você que está fazendo isso. Você recebe esses ataques sem perceber que está sendo atacado. Então, é aquela pessoa que para o mundo ela é uma santa na terra. Ela é aquela mulher que assim, nossa, eu queria tanto que minha mãe fosse igual à sua. Pena que minha mãe não é, a sua mãe é tão legal. Né? E a filha de uma narcisista pensando, então vem morar aqui em casa pra você ver o tamanho do ó. Porque assim, é muito mais difícil identificar, né? A filha de mãe narcisista, principalmente a bode expiatório, é difícil dela identificar, e quando ela identifica, ela mesma duvida das coisas do jeito que elas estão acontecendo. Porque ela muda de personalidade, ela camaleoa. Então, nessa situação aqui, eu tenho que ser legal. Por quê? Porque as pessoas estão vendo. O narcisista tem muito uma questão com o público. Né? Então, se você quiser que uma mãe narcisista seja legal, bota ela na frente de outras pessoas. Naquele lugar, naquela situação, ela vai ser super legal. Então, se você fizer uma festa e chamar essa mãe narcisista, ela vai ser a simpatia da festa. O pessoal vai sair falando quão legal é a sua mãe. Só que dentro do âmbito familiar e dentro da relação entre vocês, não existe isso. Primeiro que não tem amizade, às vezes tem uma amizade forjada, então não, mas você pode falar comigo, eu sou sua amiga, e você conta alguma coisa e ela lasca em cima de você. E ela tem um sistema de destruição de dentro para fora. Então, ela vai contaminando todas as pessoas que estão no entorno. Você se torna um ser humano problemático, e aí ela pode botar isso em várias etapas, ou você tem problema psicológico, ou você tem problemas com dinheiro, ou você é uma pessoa promíscua, ou você cada hora ela vai ou utilizar cada hora uma coisa, ou fazer um pacotão com tudo, ou às vezes trazer essa situação como uma verdade irrefutável. Tipo assim, ah, ela foi no médico, ela tem depressão. Então, tudo que ela faz é em torno da depressão. E essa mãe é extremamente manipuladora e é a mais difícil de você conseguir sair de dentro da coisa que ela faz, né? Da construção que ela faz. Por quê? Porque não parece num primeiro momento e tem muita manipulação, muita chantagem emocional. Eu vou colocar um trechinho aqui de um vídeo de um seriado Ginny e Jenny, acho que é Ginny e Jenny o nome, tá aí pra vocês, mostrando esse tipo de manipulação, em que a filha fala assim, a mãe liga pra filha e fala, ai, você tá precisando de um tempo, eu entendo, mas eu tô precisando de você, eu tô sentindo a sua falta. Aí ela fala, não, mãe, mas eu te amo. Ela fala, não, mas eu também te amo. Ela tá, né, com a culpa até aqui em cima, né, e fala, não, mas eu também te amo, eu só preciso ficar sozinha porque realmente eu preciso. E ela, como essa mãe precisa dela naquele momento, ela faz isso aí. Dá uma olhada aí no trechinho pra vocês verem. No, you want space. Yeah, I get it. That's not what I'm saying. I miss you. I miss you too, okay? It could hurt your case if we're caught. I'm sorry, Mom. Jenny, I love you. Bom, gente, o vídeo de novo ficou muito longo, né? Só falando aqui dos tipos de mães.
Mas eu vou trazer mais informações sobre isso. Eu acho que ainda tem muita coisa sobre a qual a gente precisa conversar sobre os tipos de mãe narcisista. Vou fazer outras partes, sim, desse vídeo. E eu gostaria muito que vocês já me seguissem lá nas redes sociais, no @AndreaPavlo, tanto no TikTok quanto no Instagram. Já segue aqui, já se inscreve no canal. Vou falar bastante sobre esse assunto, se você se identificou. E também, gente, deixa aqui nos comentários, você já passou por isso? Que tipo de situação você já teve com uma mãe narcisista? Você tem desconfiança de que exista, de repente, esse diagnóstico, né? Esse diagnóstico que eu falo, né? Sempre entre aspas, mas você tem desconfiança que você pode estar nesse papel, nesse lugar? Já deixa aqui nos comentários que eu vou trazendo para vocês mais vídeos sobre isso, tá? Muito obrigada por me seguir até aqui e até o nosso próximo vídeo.